Evangelho, quarta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo Jesus disse aos judeus que nele tinham acreditado: Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos e conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Responderam eles: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como podes dizer, vós vos tornareis livres? Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não permanece para sempre numa família, mas o filho permanece nela para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Bem sei que sois descendentes de Abraão. No entanto, procurais matar-me, porque a minha palavra não é acolhida por vós. Eu falo o que vi junto do Pai, e vós fazeis o que ouvistes do vosso pai. Eles responderam então: O nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: Se sois filhos de Abraão, praticais obras de Abraão. Mas agora vós procurais matar-me, a mim, que vos falei a verdade que ouvi de Deus. E isto Abraão não fez. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe então: Nós não nascemos do adultério, temos um só pai, Deus. Respondeu-lhes Jesus: Se Deus fosse vosso pai, vós certamente me amarias, porque de Deus é que saí e vim. Não vim por mim mesmo, mas foi Ele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quarta-feira da quinta semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos traz de volta para o 8º capítulo do Evangelho de São João. Jesus começa um diálogo na porta do templo com os judeus que nele tinham acreditado. Assim escreve para nós João em seu Evangelho. Mas o que causa perplexidade é que durante o inteiro texto nós vamos percebendo com clareza como os interlocutores de Jesus vão demonstrando não acreditarem no Senhor. Aqueles que se interpõem para dialogarem com Jesus são da comunidade dos fariseus e estabelecem uma severa oposição e rejeição às palavras do Senhor. É triste, mas ao mesmo tempo é importante considerarmos o Evangelho de hoje à luz daquilo que pode acontecer com muitos corações. Ou seja, serem capazes de perceber a ação de Deus, mas de não escolhê-la para si. De tal forma estão embebidos por uma mentalidade, por uma compreensão a respeito de Deus, formulada pelas próprias expectativas ou pelas próprias experiências, longe daquilo que o próprio Deus mostrou e falou, que no final, mesmo percebendo sinais da presença dele, não consegue abraçar o que ele diz. Mas de que forma a gente pode evitar isso, Padre Fábio? Na medida em que a gente vai renovando sempre a nossa escuta à palavra do Senhor e ao acolhimento de sua vontade. Se repararmos, durante o inteiro 8º capítulo, nesse discurso de Jesus com os judeus, para a gente compreender essa comparação entre Jesus e Abraão, ela começa no versículo 31 e ela vai até o versículo 59. Ela vai ocupar toda a continuidade do capítulo. Em toda a narrativa, Jesus sempre se apresenta como aquele que conhece a vontade do Pai e a cumpre. Sempre.
O modo de caminharmos na verdade é conhecendo a vontade de Deus e cumprindo-a. Então, o que podemos fazer para evitar cairmos nessa realidade de percebermos os sinais de Deus e rejeitá-lo? A gente precisa constantemente recordar a palavra de Deus na nossa vida, reafirmar a palavra de Deus na nossa vida, ou seja, aquilo que o Senhor nos pede, e praticar e cumprir aquilo que o Senhor nos pediu. Então, recordar os mandamentos, recordar as promessas do Evangelho, recordar as obras de misericórdia que o Senhor tem realizado no meio de nós e realizou ao longo da história, e colocarmos em prática aquilo que o Senhor nos apresenta como a sua vontade. No seu grande amor, Ele nunca escondeu de nós qual é o seu desejo, o que lhe causa alegria, o que Ele espera. Sempre foi generoso nas graças e nos dons que nos oferecem, de maneira que não restasse possibilidade do homem se confundir sobre a clareza do que ele quer e pede, a não ser que o homem se afaste dele voluntariamente. O que significa dizer, o que pode nos levar à confusão é a perseverança no pecado. Quanto mais nos lançamos às obras do pecado, ou seja, quanto mais nós nos dispomos a realizar aquilo que é desagradável ou contrário ao que Deus nos falou, e vamos de alguma forma construindo aquele hábito de pensar, de aceitar e de cumprir o que sabemos que é desagradável a Ele, vai se tornando cada vez maior a cegueira dentro de nós, a dificuldade de poder colocar em prática e depois, por fim, de compreender aquilo que Deus nos pede. Mas por quê? Porque dentro de nós vai se estabelecendo, pela obra do inimigo infernal, uma grande confusão. E na medida em que essa confusão se estabelece, nós começamos a nos justificarmos para procrastinar, ou seja, para retardar as mudanças que são necessárias e para confirmar aquelas satisfações na prática do que a Deus não é agradável, mas vai ter sempre uma razão plausível e aceitável para fazer. E depois sempre um momento para dizer, daqui a pouco a gente muda isso ou pensa de novo esse tema para fazer de uma forma diferente. E vamos adiando esse tempo de conversão, esse tempo da graça. Jesus fala no início do discurso uma frase muito significativa. Em verdade vos digo, quem comete o pecado é escravo. E de fato, o preço do pecado é a morte. Se o preço do pecado é a morte, todos nós estamos fadados ao destino da morte. O que significa dizer que a morte é o cárcere dos pecadores. Jesus jamais pecou, então não deveria morrer. Não morreria por conta do seu próprio pecado. Mas o Senhor livremente, tanto que Ele vai dizer, livremente entrego, livremente retomo a minha vida, não porque é um condenado, então Ele não vai como prisioneiro, como escravo do pecado, para o cárcere da morte, algemado de cabeça baixa, mas por amor a Deus e por amor aos homens, Ele aceita suportar todas as injúrias e todo o ódio que no coração dos homens se levanta contra Deus. E Ele é conduzido à morte pelos nossos pecados. Deu para ficar mais claro agora? Ele aceita
passar através da morte. Realidade que não caberia, porque, sendo o Rei e Senhor, poderia convocar a legião dos anjos para defendê-lo e ninguém o tocaria. Mas o bom pastor aceita percorrer a estrada, a busca da ovelha perdida, a busca da ovelha escravizada pelo pecado, até as profundezas do cárcere onde essas ovelhas foram lançadas. E exatamente porque o demônio e a morte não têm poderes sobre ele, com mão poderosa ele desce à profundeza dos abismos, arrebenta as portas do cárcere e diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e afadigados sobre o peso da vossa condenação, e eu vos libertarei. Estou parafraseando o Evangelho para fazer essa imagem. Mas nas profundezas daquele cárcere escuro, pode ser que ainda existam ali homens que detestem a luz. Cristo, o bom pastor, é a luz do mundo. Ao descer as profundezas, tudo foi iluminado. E aqueles que lá estavam, que vendo a luz do sol nascente, disseram, batendo no peito: meu Senhor e meu Deus, tende misericórdia de nós que aqui estamos. E invocando o nome de Jesus, suplicaram pela sua misericórdia, receberam a luz de Cristo e foram por ele conduzidos para fora. E agora a gente compreende com clareza porque o Senhor veio ao nosso encontro, mas a salvação supõe a perseverança, ou seja, receber o Senhor e segui-lo para fora do cárcere, para fora das trevas. Vinde para fora, vinde para a luz, segui o Senhor que vos chama. E aqueles que, seguindo Cristo, sol nascente que nos veio visitar, se levantaram das profundezas do cárcere e, cantando, saíram do abismo das trevas. Mas lá embaixo, na profundeza da escuridão, os demônios permaneceram, porque não seguiram a Cristo. E todas aquelas outras almas humanas que, habituadas às trevas, não suportam a luz, permanecerão junto com ele, com eles. Mas todo aquele que crer no nome do Senhor, como vai dizer o apóstolo, será salvo. Todo aquele que crer e o seguir, será salvo. Por isso, Jesus vai dizer hoje, o escravo não permanece sempre na casa, ele vai ser levado uma hora para o cárcere. O filho, sim, ele permanece sempre na casa. E aí Jesus acrescenta no versículo 36, se, pois, o Filho vos libertar, assim como o Senhor desceu na Páscoa às profundezas dos abismos para libertar os que lá estavam prisioneiros da morte, ou seja, prisioneiros por causa dos próprios pecados, e ele veio trazer a libertação por meio do seu perdão e da misericórdia. Somente ele poderia arrebentar as portas do cárcere e chamar à liberdade aqueles que ele quiser, porque ele é poderoso, é onipotente e nos ama ao ponto de percorrer toda a estrada da nossa dor, da nossa vergonha, do nosso sofrimento, para não nos deixar perdidos na consequência do nosso próprio pecado. Compreendem agora a grandeza do amor de nosso Senhor, a grandeza da sua morte? E ele veio nos chamar e nos chama continuamente. Cada vez que o Senhor vem até nós, ele renova
aquele ato de amor cumprido na Páscoa, no tríduo pascal, que daqui a pouquinho, na semana que vem, nós vamos celebrar. Cada vez que o Senhor vem até ti, por meio do sacerdote, no sacramento da confissão, por meio do sacerdote, novamente, no sacramento da Santa Unção, toda vez que o Senhor vem até ti, através da palavra de piedade e das obras de misericórdia do seu irmão, da sua irmã, toda vez que o Senhor vem ao teu encontro, através da palavra que lhe é entregue, através das mãos da Virgem Maria, quando tu tomas o rosário nas mãos para rezar o Santo Terço, o Senhor vem para te chamar de volta para si, para te tirar da escravidão do pecado e para te conduzir à vida na liberdade dos filhos de Deus, como o apóstolo irá nos ensinar em suas cartas. São Paulo. De maneira que somente por Cristo, somente com Cristo, somente em Cristo, seremos verdadeiramente livres. Pois longe do Senhor, rapidamente caímos outra vez no pecado. E aqui nós lembramos logo de São Pedro, né, afundando nas águas, quando ele grita, Jesus, salva-me, e o Senhor prontamente o tira, pois ele estava afundando. No primeiro instante que Pedro olhou para si, tirou os olhos de Jesus, e olhando para si, sentiu a força do vento, a fúria do mar, começou a afundar. Mas ele imediatamente gritou, salva-me, Senhor, e o Senhor estendeu as mãos, pois o Senhor veio caminhando sobre as águas por ele. O Senhor veio do alto dos céus por ele. O Senhor não quer perdê-lo. E entregou uma vez por todas, o que significa que enquanto ele não chegar na glória dos céus, o Senhor continua a sua entrega por ele. Não que ela vai terminar depois disso, mas se cumprirá a satisfação dessa entrega quando a alma redenta e redimida se une a ele na glória dos céus? Ele estará se entregando por Pedro, por mim, por você, a fim de que com ele permaneçamos cada dia e com ele possamos perseverar até o fim. Por isso, na continuação do versículo 36 e 37, Jesus vai dizer, repito o 36, se, pois, o Filho vos liberta, sereis realmente livres. Sei que sois a descendência de Abraão, mas procurais matar-me. Em outras palavras, sei que vocês são da descendência de Abraão, mas estão longe de mim, porque a minha palavra não penetra em vós. E aqui chegamos ao ponto que falávamos no início. Eles estão fisicamente diante de Jesus. Eles estão ouvindo sobre os próprios ouvidos a voz de Jesus. Eles estão vendo os gestos e os milagres cumpridos por Jesus. Mas perto do ponto de vista físico, só se fosse mesmo abraçando e sentando do lado. Mas eles estão nessa realidade e não conseguem perceber. Por quê? Porque o coração deles não mais aceita o que vem de Deus, mas apenas o que eles querem que seja, o que eles pretendem. Eles não conseguem mais ver o que está fora deles, mas somente a própria vontade. É o exercício da escuta
da vontade do Senhor, da memória da vontade do Senhor e o exercício da prática dessa vontade, como Jesus vai, agora recapitulando o início da nossa meditação, como o Senhor vai falar continuamente até o fim do 8º capítulo, que nós vamos manter essa aliança de amor a fim de que o nosso coração deseje estar com Jesus e, de fato, esteja com Ele. E é nessa prática que o nosso coração vai se dar conta das vezes em que, por lapso e por fraqueza, por imperfeição nossa, por conta do pecado, a gente se afasta dele e volta a afundar e grita: Jesus, salva-me. Então, ao mesmo tempo que esse exercício espiritual de recordar a vontade, de praticá-la, nos mantém unidos a Cristo, também nos assegura a graça de Deus para que possamos perceber o momento em que nos afastamos dele e, ao mesmo tempo, possamos humildemente suplicar o seu socorro e a sua misericórdia. Peçamos que o Senhor nos ilumine ao longo desse dia e da preparação do início dessa Semana Santa, a fim de que a nossa alegria seja estar na companhia do Senhor e viver cada dia de nossas vidas por amor a Ele no cumprimento de sua vontade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.